Olá, boa noite a todos e a todas presentes nessa transmissão ao vivo. É com grande satisfação que estamos presentes no evento, a 45ª Semana Brasileira de Enfermagem, do Departamento de Enfermagem, e a 5ª Semana Brasileira de Enfermagem do Hospital Universitário Aracaju. Damos as boas-vindas a vocês neste último dia de encontro síncrono. Claro que a gente está com os minicursos ainda disponíveis até o dia 21, na próxima sexta-feira, com algumas atividades e minicursos de forma assíncrona. Espero que vocês aproveitem a noite de hoje. Hoje teremos convidada muito importante, e para moderar essa mesa de discussão em relação às estratégias para o enfrentamento do estresse e esgotamento emocional do profissional, né, mas também incluímos graduandos e docentes. Convido a professora, a doutora Mariângela Nunes. Olá, professora Mariângela, boa noite. Boa noite, Denis, um prazer. E também para compor essa mesa, para estar discutindo sobre a temática, vou estar convidando também a psicóloga, psicanalista, doutora em ciências em saúde e neurociências, a professora de pós-graduação e professora voluntária do Departamento de Enfermagem, a doutora Lívia de Jesus. Olá, Lívia, boa noite. Boa noite a todos e todas. Acredito que essa mesa é uma mesa bem desconhecida, são rostos desconhecidos, na verdade. A nossa proposta, justamente, está tratando de uma forma mais leve, nesse último dia de evento, né, todas essas questões, como lidar com o estresse, com todo esgotamento, e uma pessoa bem capacitada para isso, a doutora Lívia de Jesus, a professora Mariângela, para estar moderando. A gente pretende construir aqui um diálogo, uma conversa, e para que essa conversa ela tenha uma boa efeito, uma eficiência justamente nesta último dia da noite, nessa noite última de evento, quero, né, convidar todos que estão nos assistindo para estar colaborando, fazendo perguntas, trazendo dúvidas também, com comentários que são relevantes, e deixo também um aviso que estamos com o link de acesso ao vivo. Então, se vocês quiserem entrar e fazer parte dessa mesa para fazer a pergunta diretamente à doutora Lívia, podem entrar no link que está aí na descrição do vídeo, logo abaixo do formulário. E aí vocês vão estar conosco aqui participando ao vivo da mesa. Sejam todos bem-vindos, boa noite, e vamos dar início à nossa atividade. Boa noite a todos. Professora doutora Lívia, é uma honra poder dividir essa mesa com você e escutar, né, ativamente o que você tem para dizer para a gente a respeito desses momentos que a população, de modo geral, vive relacionada ao estresse e ao esgotamento emocional, né? Eu penso que as preocupações, as inseguranças, os medos, a sobrecarga de trabalho, a mudança da rotina de cada um, além, obviamente, do distanciamento social a que todos nós fomos impostos, né, de certa forma, pelo menos para uma parcela considerável da população, e ainda também em razão da vacina não ter um acesso a toda a população, eu imagino que esses fatores possam ser gatilhos de abalos emocionais nos profissionais de saúde, em especial nos profissionais de saúde, né? Eu queria que você falasse um pouco como é que você entende essa situação e como é que a gente pode conviver com o medo ainda presente. Mariângela, você fez um monte de perguntas. De uma única vez, eu perdi as contas quantas perguntas foram aí. Eu tinha que aproveitar. Vamos pincelar. Primeiro, vou colocar minha fala cérebro, né? Não vamos ter medo do estresse. Vamos diferenciar o estresse. Mas eu quero
tocar fundo uma palavrinha que você utilizou aí, a mudança da rotina. Eu vou começar por essa, porque essa é a principal estratégia de enfrentamento do estresse. Então, assim, ao longo desses meus 15 anos de formada, eu percebo, e é isso que eu trabalho com meus pacientes, trabalho na minha vida própria, que independente de tudo que as pessoas falam, a rotina é fundamental para a saúde mental. Começa por aí. Por quê? Porque a gente já vive, a gente já foi intitulado que é o século da ansiedade e depressão. Mas para chegar à ansiedade e depressão, primeiro você tem uma mudança de comportamento. Então, a mudança brusca de comportamento, de humores, de atitudes. Depois você tem uma descarga de estresse descomunal. Depois você vem uma sobrecarga da ansiedade. E só aí que chega a depressão. Olhe como o nosso corpo é perfeito. Ele não vai direto para a depressão, ele vai passar por várias etapas. Então, se você utilizar a forma preventiva de não entrar nas diversas etapas e utilizar a ansiedade e o estresse como formas positivas na sua vida, você não vai chegar à depressão. E o que é que como a gente pode fazer para que a gente faça mediação de tudo isso? A palavra é rotina. Por que a palavra é rotina? Porque quando a gente tem uma rotina, a gente está preparado para situações mais presentes na nossa vida e a gente deixa o estresse, que é o fator impactante, como um sistema de alerta para a gente configurar. Então, o nosso equilíbrio de saber como a gente previne nosso dia a dia faz com que a gente não gaste tanta energia quando o fator desencadeante aparece. Porque quando a gente vive na ansiedade de não saber o porquê estou estruturando isso agora, então eu sempre vou ficar numa situação de alerta no que é que pode acontecer com aquilo. Então, quando eu já tenho uma prevenção do que eu faço do meu dia a dia, o meu sistema de alerta vai ser no momento que eu preciso, desencadeado por alguma situação. Aí eu vou puxar um link pelo que você falou. Distanciamento social, mudança de rotina, medo. A gente precisa diferenciar o que é medo, porque a gente tem um medo intrínseco dentro da ansiedade, a gente tem um medo, fobia, a gente tem um medo colocado pelo social. Então, o distanciamento em si, ele tem que ser gerido de uma condição que o que está falando ali é um distanciamento de contágio, não é um distanciamento afetivo, é um distanciamento de contágio. Então, ainda bem que eu acho que é uma coisa que eu venho batendo sempre, fala distanciamento, não fala isolamento, que para a psicologia, isolamento é uma patologia. Então, acredita assim, a mente tem o poder. Então, aquela introjeção de isolamento social, isolamento social, isolamento social, com o medo do desconhecido, com a reação de tudo que está acontecendo, o nosso corpo também reagiu a isso. Então, isolamento, ficar sozinho, gente, tá sozinho? Olha aqui, eu não sei quantas pessoas estão online, mas eu não estou sozinha. No meu consultório aqui, eu estou sozinha, mas pelo menos mais 2 pessoas estão conversando comigo, cada uma no seu canto. A pergunta é, estou distante? Não, o afetivo está aí, a comunicação está aí. Eu nunca fui tão comunicativa como ultimamente, o ano passado mesmo, foram lives, né, Denis? São lives toda semana, e eu cheguei a passar o mês de setembro 15 dias com lives todo dia. Então, assim, será realmente que eu estava em distanciamento? Então, a palavra tem um poder, ela é uma coisa de subconsciente. Então, se eu tenho isso como palavra, eu tenho uma rotina como alicerce. Para se ter uma ideia, o tratamento de forma de rotina para um paciente com transtorno, aqui eu estou falando de uma condição, mas um paciente com rotina, com transtornos de personalidades dissociativas, como a gente tem a bipolaridade, o borderline, as psicoses mesmo, a esquizofrenia, quando você trabalha o paciente com a rotina, você evita a ansiedade dele, evita a ansiedade persecutória. Então, ele
relaxa, ele é um paciente mais controlado. E se eu faço isso com meus pacientes de transtorno, por que também não trabalhar isso em mim? Poxa, aquela circunstância, tem uma música, um forrozinho, que canta, que diz bem assim, você está estressado porque chegou tarde no trabalho? Por que não saiu mais cedo de casa? Se você sabe que tem que chegar no trabalho 7 da manhã, por que você acorda 6h30 e ainda quer tomar banho, quer tomar café e pegar o trânsito em dia de chuva? Poxa, você sabe que o seu compromisso é aquele. Então, será realmente que é o trabalho que te estressa ou sua conduta, sua atitude diante dessa manifestação? Eu lembro quando eu fazia mestrado, que eu ia de ônibus, né? E eu pegava 2 ônibus para chegar até o HU. E antes de pegar esses 2 ônibus para chegar no HU, eu já tinha ido pedalar na praia. E eu conseguia chegar antes da aula, às vezes antes de vários colegas. E os colegas chegavam já atrasados, já exaustos. E vêm de carro, e vêm direto de casa, às vezes nem tomaram café da manhã. E eu ficava me perguntando, mas por que tudo isso? Aí tô estressado, tudo. Gente, aí você tem qualidade de vida. Não, eu tenho escolhas. Todo mundo tem a qualidade de vida. Agora, escolha como você quer essa qualidade de vida. Então, o estresse está relacionado a isso. Se eu tenho como mudar minha conduta, se eu tenho como mudar minha atitude, se eu uso o humor como uma forma de reação, que isso não ultrapasse meu limite do estresse para não chegar à ansiedade e não chegar à depressão, olha quanto viés eu passei. E essa é uma coisa que eu quero dissociar muito bem. Quando se vai ao pronto-socorro com as crises, a conduta é o paciente ansioso. É o paciente ansioso. Eu vou desmistificar, no meu ponto de vista, e é assim que eu trato, a ansiedade é um produto do pensamento. Porque eu posso chegar para você, quando o paciente chega assim, olha, tem um transtorno de ansiedade, aí eu faço, quem deu o diagnóstico? Aí o paciente, aí comecei, mas eu passo mal, eu fico assim, aí eu disse, me diga o que você sente. Aí começa, meu coração dispara, fico com falta de ar, começa a tremer, a fala fica espaçada. Tá apaixonado? A paciente, não. Aí eu disse, então você tem o quê? Não, eu estou estressado, eu estou ansioso, olha. Isso é uma condição fisiológica de quem está apaixonado, de quem está com medo, de quem está no medo, pavor é diferente, de quem está com raiva. Então, vocês percebem que é a mesma questão fisiológica que acomete taquicardia, sudorese, cada um vai ter uma percepção diferente. Mas se você conversar com as pessoas, os sinais são os mesmos. Agora, qual o pensamento que eu tive naquele momento? Eu posso, sim, chegar no pronto-socorro com taquicardia dizendo que eu estou infartando e o médico, o enfermeiro dizer aqui é ansiedade. Beleza, está correto. Mas primeiro perguntar ao paciente o que o senhor pensou? O que aconteceu com você? Me conte sua história. Então, eu estou aí dizendo, poxa, isso é uma competência da ansiedade. Mas, fisiologicamente falando, a competência do estresse. Porque esses sinais são estresse. Pode falar, minha aí deixa eu pegar o gancho. Você vem falando de estresse. Uhum. Vamos trazer um pouco para nós, que somos profissionais da área da saúde, em relação aos níveis de estresse. Como é que eu posso me reconhecer e tentar identificar em que nível eu estou, para a partir daí eu buscar uma ajuda? Perfeito. Perfeito, agora vamos lá. E Lívia, só até antes de você começar, né? Perfeita essa fala, porque Lívia deixou aí. Eu até deixei aqui na minha cabeça anotado 3 estratégias. E saber identificar, né, o que você está passando. Então, a partir do momento que você consegue identificar o nível de estresse, você vai conseguir lidar com isso. Você falou da questão da rotina, Lívia. Então, assim, é necessário que, por exemplo, numa situação de estresse que a gente já vivendo agora, é necessário que a gente tenha uma rotina. Isso, no caso, seria ter o controle da situação, e aí eu vou estar mais seguro para estar vivendo aquilo. Seria nesse sentido o estabelecimento da rotina? Vou responder a sua pergunta junto com a de Mariângela. Ela perguntou os níveis de estresse. Primeiro, eu vou definir que a gente tem o estresse positivo
né? Porque eu vou defender também. Temos o estresse ideal e temos o estresse negativo. Então, Mariângela, a gente define 4 tipos de estresse. Vamos dizer assim, os testes que a gente tem de estresse na psicologia define 4. E a gente tem o estresse de alerta, o estresse de resistência, o estresse de quase exaustão e o estresse de exaustão. Gente, então pense, se eu falei para vocês que tem todo aquele limiar até chegar numa depressão, tem todo aquele limiar até chegar numa ansiedade, imagine quando você chegar na fase do estresse ainda tem 4 fases. Olha como o organismo é perfeito. Então, eu passei pelas minhas mudanças de atitude, passei por minhas mudanças de conduta, passei por minhas tristezas, cheguei no nível do estresse alerta, resistência, quase exaustão, exaustão, para depois entrar na ansiedade, depois entrar na depressão. Essa é, assim, de forma lúdica que eu estou falando. Esses 4 níveis de estresse, eles vão estar dentro de 3 condutas, que seria o estresse positivo, o estresse negativo e o estresse ideal. Qual é o estresse positivo? Aquele que a gente fica na situação de alerta. Aquele que, se eu tenho uma rotina, se eu já prevejo o que é que vai acontecer no meu dia, está positivo. Preciso desse estresse para minha sobrevivência, porque eu não posso ser uma pessoa alheia ao universo que está ao meu redor. Eu tenho que ter um nível de estresse, porque quando eu vou ao banco, sacar meu dinheiro, pagar minha conta, se eu não tiver meu nível de estresse, eu vou estar um babaca lá na porta, assim, e uma pessoa fez, ei, deixa eu olhar isso aqui, a minha senha é essa, anota para mim. Gente, eu preciso desse nível de estresse para quando eu entrar, olhar quem está ao meu redor, quem está me pastorando, quem pegou um celular e me vigiou. Livre isso é paranoia? Não. Isso são níveis, e todos nós temos níveis de neurose, e o estresse é fundamental para isso. Eu preciso do estresse quando eu estiver dirigindo na cidade e o carrinho na minha frente não der sinal que vai entrar e entra de vez, ou freia de vez, ou faz uma parada no nível do... Se eu não tiver um nível de estresse positivo, eu não vou ter a conduta de saber o que fazer naquela hora, porque o estresse, ele me dá o alerta do perigo. Essa é a importância do estresse. Aí a gente vai para o estresse ideal. Qual é o estresse ideal? O estresse em que eu estou usando minha positividade do estresse, mas que eu consiga gerenciar aquilo que fugiu da minha rotina. Então, eu tenho uma situação, principalmente profissional de saúde. Hoje eu vou dar uma história de quando eu trabalhava no USE. Eu adorava trabalhar dia de domingo. O pessoal não queria porque queria tomar sua cervejinha na praia no domingo. E eu pensava, gente, se todo mundo vai para a praia no domingo tomar cerveja, a praia vai estar lotada. Então eu prefiro ir mais calma. Então eu prefiro a segunda-feira de praia para mim. Porque eu não tomo minha cerveja, então não ia adiantar muita coisa. E eu trabalhava no domingo, o que era fundamental. E quem trabalha vai saber muito bem. O domingo era uma paz. Era uma paz, você rodava o hospital, uma paz. A gente ia até fazer comemoração, comia um bolinho, era uma paz. Mas o domingo, quando chegava às 5, 6 horas da tarde, começava a guerra. Por quê? Porque neguinho já tinha tomado todas na praia, tinha pego sua moto, seu carro, e começava a chover, passei no pronto-socorro. Já estava acabando meu plantão, já estava indo embora. O estresse começava ali. Eu tive minhas 12 horas de plantão tranquilo, o estresse começava ali. Essa é a questão. Eu estou num plantão tranquilo e começa a chegar aquela cambada de ambulância trazendo paciente. Eu tinha um controle, e eu acho que assim, para quem é profissional de pronto-socorro sabe muito bem o que é isso. Eu tenho 15 leitos, chegou aí um acidente com 30. E aonde botar esses 30 se eu só tenho 15 leitos? Aí começa o teu de estresse. Então, quando a gente usa estresse ideal, quando eu manejo, poxa, eu estou equilibrada, meu estresse é positivo, mas chegou uma situação de alerta, eu sei manejar. Pare, raciocine. O que é que eu aprendi, o que eu não sei. E o que eu não sei, coleguinha, peça ajuda, porque na área de saúde ninguém trabalha sozinho. E a gente já tem um nível de estresse extremo, que é saber que a vida daquela pessoa é uma condição da minha conduta. Então, se eu estou num nível de estresse grande, eu crio uma insegurança em mim mesmo e eu
modifica aquela conduta com o meu paciente. O que é que está apresentando agora que a comoção ainda é maior? A gente tem os outros conflitantes, porque quando começou a pandemia, a gente tinha um profissional de saúde como herói, mas também tinha como estereotipia, porque ninguém chega perto daquele porque aquele trabalha no hospital. Olha, aquele ali é enfermeiro, não chegue perto. Olha, fulano ali tossiu, espirrou, já está com coronavírus. Então, antes o coronavírus era a Letra Escarlate. Gosto muito desse filme. Um dia procure e assista. Era aquela letra carimbada dizendo assim, aqui, ó, coronavírus, não chegue perto. Então, o profissional de saúde, além da precariedade do trabalho, além de não ter um planejamento sobre uma doença que ninguém conhecia, um protocolo para gerenciar isso, além de não ter os utensílios suficientes para sua própria proteção, ainda encarava uma sociedade que dizia, ora, ser herói, bater panela, bater palmas, mas, ao mesmo tempo, criticava porque aquele era o que estava levando uma doença para casa. Sem contar que esse profissional, exausto da condição de trabalho, física e mental, ainda tinha que trabalhar a sua situação e voltar para casa, e não levar essa contaminação para casa. Então, com certeza, não tem como não falar que esses profissionais criaram um extremo de estresse. E o pior de tudo, não tiveram oportunidade de reduzir esse estresse com várias formas de lazer. Por quê? Pelo que eu saiba, não, foi coisas que eu ouvi, muitos deles saíram de casa, inclusive existia hotel na orla só para profissionais de saúde. Ou seja, no momento que eu tinha que ter o refúgio do meu lar, para eu ter aquela condição de motivação para o meu dia, eu estava isolado no hotel. Eu estava isolado numa casa que eu aluguei, porque eu não queria contaminar as pessoas. Olha o sufoco que foi para todos os profissionais de saúde. Então, assim, isso acarreta no lado de pessoal e profissional. Aí vamos para as 4 fases do estresse e como manejá-las. Se eu tenho o alerta, que aí tem um estresse negativo, que é essa parte toda do caos, né? Então, a gente tem o alerta, a parte do alerta, que significa você criar circunstâncias e alternativas de conduzir a sua vida. Então, o que eu faço? Eu, de alguma forma, utilizo o que eu tenho ao meu redor. O que eu tenho ao meu redor? Amizades, redes sociais. E daí, o que eu posso fazer com isso? Se eu não tenho contato? Poxa, que a gente está tendo. Liga, fala com alguém, fala como foi seu dia, ou então ri de alguma piada. Aí você diz, mas eu estou estressada, eu não posso rir. Acreditem, pacientes estressados, até no nível de quase exaustão, ele tem a competência de se manter firme no trabalho, de manter uma vida social, de sorrir, de entender as piadas, mas fisicamente está esgotado. Então, o de alerta é o quê? Meu corpo é positivo, eu estou utilizando alerta para coisas, situações que estão acontecendo na minha vida. A resistência é o quê? Utilizei demais meu sinal de alerta, meu corpo já está cansado do alerta, estou criando resistência. Então, algumas situações já me criam resistência. E aí é quando a gente começa a perceber que as pessoas começam a dizer que tem transtorno de ansiedade ou do pânico. Porque o nível de estresse, de resistência, de brigar tanto por aquela situação, já cria medo. Esse medo, a gente tem que avaliar se esse medo é uma função patológica ou uma condição social. Porque, pasmem, quando o paciente vem para o consultório e vem tratar suas patologias, na maioria das vezes são medos, não são fobias, não são ansiedade, não são nem estresse, são medos. Medos colocados aí no nosso social da nossa cultura. E a gente está vivendo um medo. Medo do desconhecido. Medo porque alguns não aceitam que a doença existe. Tudo também é coronavírus. Tudo também é isso. Não pode tocar em nada, não posso usar isso. Eu não tive nada, tá? Então, a resistência da negação, a resistência do medo. E eu começo a criar muita energia para responder a isso.
E quando eu crio muita energia para responder a isso, meu corpo já vai desgastando também. Eu vou desgastando. Criei uma resistência. E eu só vou dar um exemplo assim. Quando você tem uma pessoa que você não gosta, e todo dia tem que estar com essa pessoa, você não cria uma resistência? Às vezes você está com tanta raiva que aquela pessoa fez uma coisa ruim para você, que até a fala dela cria uma resistência em você. E às vezes a raiva que você tem da outra pessoa, qualquer coisa que a outra pessoa fala para você é uma forma de agressão, e você nem sabe o que foi que a outra pessoa falou. Isso é um manifesto de resistência. Nesse manifesto de resistência, algumas situações podem acontecer, e é esse o comportamento que a gente tem que utilizar. Mudança de comportamento e de atitude, questões relacionadas a... Gente, presta atenção. O que muda de essência para a gente? Sono e vigília. O que é que eu estou fazendo no meu sono e vigília? Então, quando as pessoas vêm reclamar de insônia, acredite se quiser, quando o paciente tem um problema de insônia, precisa de remédio para dormir. Beleza. Você dorme que horas? Durmo 2 da manhã, acorda que horas? 10. Conte quantas horas você dormiu. Você tem insônia, você está dormindo em horário diferente. Então, as mães, quando chegam aqui com seus adolescentes, começam a dizer, meu filho tem problema de dormir, ele tem insônia. Mãe, que horas ele acorda? 2 da tarde. Mude o horário de dormir, porque seu filho está dormindo até demais. Se quiser levar para o médico, fale que ele está dormindo demais. Olha o hormônio dele, porque aí é dormir demais, não é insônia. Gente, insônia não é questão noturna em si. Se você é um enfermeiro que trabalha à noite, você vai dormir de dia, porque o seu corpo precisa descansar. Quer saber quantas horas se dorme por dia? Pronto, vamos diferenciar o que é insônia do que é problema de sono e vigília. Beleza, qual é o problema de insônia em si? É você querer dormir e sua cabeça não deixar você dormir. Beleza, top. Cabeça não deixou dormir, por quê? Porque quando eu fecho os olhos, eu estou pensando milhões de coisas ao mesmo tempo. Beleza, o que é isso? Uma ansiedade. Que a ansiedade é o quê? O pensamento. Quem infligiu no quê? No estresse. O estresse fez o quê? Não deixou o corpo dormir. Olha como as coisas são ligadas. Então, o que é que eu tenho que fazer? Coisas simples. 1 hora antes de dormir, nada de rede social, nada de televisão, nada de rádio. Simplesmente sinta o sono chegar. E diga para você mesmo, vou dormir e amanhã eu vou estar restabelecido. Mas as pessoas, sabem o que é que dizem? Deixa eu ir dormir logo, que amanhã vai ser pancada. Amanhã eu vou estar no hospital tal e, vixe, o plantão vai ser com aquele médico, vixe, o plantão vai ser com aquela colega. Pronto, você quer o quê? Se você já foi dormir com o pensamento que o outro dia vai ser um inferno. Você já admitiu para você que o seu dia vai ser péssimo. Então, essa fase, assim, percebam, vocês já estão na resistência. Vocês já vão começar o seu outro dia em resistência. Aí você fisicamente não dormiu bem, porque você atraiu para você pesadelos. Por quê? O primeiro momento do sono é o momento que a gente está referenciando o nosso dia. Preciso disso, porque meu cérebro precisa encaixar em todas as caixinhas do inconsciente aquelas informações para um dia eu colher. Então, muita gente faz assim, eu dormi cedo, mas acordei 2h30 da manhã. Aí eu chamo, isso aí é intemperismo geológico. Vamos descrever o porquê que isso acontece. Quando eu vou trabalhar essa insônia do paciente, pode ter certeza, se for um trauma que ele não resolveu na adolescência, se for lá 3, 4 da manhã, é uma coisa que está encoberta aí da infância. Lívia, como é que você sabe os horários assim? Porque eu trabalho determinados por fases. Então, se eu não conseguir dormir no início, é porque eu estou trazendo a problemática do momento atual. Depois o apaga, que eu deixei a problemática do momento atual ser encaixada, e agora eu fui para o meu momento antigo, que era mais salutar, e eu consigo. Mas desligue tudo que você tenha para desligar. Desligue tudo e veja como você dorme. É só dizer assim, vou dormir e amanhã eu vou acordar muito bem. Então, a gente já viu que... Mas vamos trazer para a nossa questão atual. Nós temos colegas, de fato, quem está na linha de frente sofre diretamente com esta questão do estresse, do medo, da insegurança, da sensação de impotência, da luta diária há mais de 1 ano. Nós estamos vivendo essa situação há mais de 1 ano, nos diversos níveis, tá?
E alguns vivenciaram situações muito danosas, perdas pessoais, perdas profissionais, perdas de pacientes. Óbvio que tem aquela parcela que conseguiu sobreviver, que recebeu alta, e que se comemora, que se faz vídeo, que se coloca na mídia, que são ações positivas, porque é preciso também divulgar as situações de êxito em que o paciente consegue sobreviver ao Covid e que volta para o seu lar. Mas como é que o profissional que está na linha de frente há mais de um ano consegue identificar se ele está numa situação de esgotamento físico ou de esgotamento mental? Como é que ele pode identificar que estratégia, além de todas essas que você já mencionou para o estresse, ele pode adotar? Eu vou mostrar uma figurinha aqui, que eu acho que muita gente já conhece, mas a gente vai interpretar de uma forma agora diferente, que cada um pode fazer com você mesmo. Essa figurinha aqui, da garrafa meio cheia e a garrafa meio vazia. Essa é uma dinâmica que muita gente faz de forma diferenciada, mas o que é que eu demonstro aqui com essa meio cheia e meio vazia? O que significa o vazio para você, o que significa o cheio para você? Então, eu percebo agora o que é cheio para mim. E quando eu faço essa pergunta, vem à mente o que é que está me incomodando. Se é o plantão, se é a circunstância que vivemos, se é questões de casa. Então, vamos fazer 3 estratégias aqui. Perguntas a si mesmo. Onde está a minha mente agora? Então, eu vou situar, quando eu faço essa pergunta, eu faço com que meu cérebro descarte as negatividades e me fixe no momento atual. Poxa, eu estou num plantão agora, eu estou cansado fisicamente, tem muita demanda aqui, onde está a minha mente agora? Para eu me situar em que situação eu vou me envolver. E quando eu me situo nisso, eu faço a seguinte pergunta: o que é que eu posso fazer nessa situação? O que é que eu posso tirar disso para a resolução das minhas questões? E o que eu aprendi com isso? Assim, só isso, Lívia, pode ter certeza que isso, quando você começa a usar diariamente na sua vida, você enfrenta os estresses. E a gente tem umas outras questõezinhas para colocar, que você perguntou, como eu vou diferenciar se isso aqui é um estresse de capacidade mental, né, psicológica, ou se é um estresse físico? O corpo, ele tem uma resistência. Então, você sabe, mesmo cansado, estressado, o que você conseguiria fazer ainda nesse dia? A mente não. A mente, quando está esgotada, ela começa a perder a concepção do pensamento. Então, quando você começa a perceber que o negócio não está conectando, aquela frase não está conseguindo sair, pare, respire. Precisa de um tempo para você. Não ultrapasse esse limite. Então, a gente tem 2 questões que a gente pode trabalhar, 2 funções comportamentais que a gente pode trabalhar aqui. Eu posso trabalhar o evitar como a situação, e eu posso trabalhar a consciência de si como outra situação. O evitar o quê? Eu consigo evitar esse processo de estresse. Aí você se vive lá no trabalho, lá na situação de trabalho, não tem como, eu não vou dizer que eu não vou atender aquele paciente. Então, o que é que eu vou fazer se eu não posso dizer que eu não posso negar aquele atendimento? Mas você pode chegar e dizer assim, estou pronto agora para isso, ou eu preciso daquela ajuda? Tem uma coisa que eu aprendi nos meus anos lá de hospital de enfermagem. Nunca entre numa parada cardíaca sem um colega ao lado. Porque não adianta nada você estar lá na massagem cardíaca e se cansar e não ter ninguém para te ajudar. O esforço que você fez pode até não ser tão em vão assim. Então, qual é o pré-requisito para isso? Viu a parada, chama a equipe e começa a massagem. Então, eu preciso
eu tenho esse momento do estresse, que é o salvamento da vida, mas eu preciso ter uma direção para isso. Eu preciso pensar em racionalizar. Onde está minha mente agora? Agora o meu alerta é para essa parada. Beleza. O que é que eu preciso fazer? Pedir ajuda. Minha conduta agora, começa a massagem. Então, opa, parada, identifiquei. Estresse do movimento de identificação. Ajuda, já vou começar a minha massagem. Então, isso é um momento de estresse que eu manejo. Então, esse é o estresse ideal, aquele que eu consigo manejar. Oi, Lívia, perfeito, né? É a gente estar realmente a todo momento, a todo instante, se deparando com uma situação assim, né? Eu digo, perceber um certo colapso daquele equilíbrio que você está vivendo. Então, por exemplo, relato, né, de vários profissionais é que quando iniciou a pandemia, todo mundo começou com aquele surto, né? Porque é o do desconhecido. Então, talvez se a gente realmente fixasse nessas perguntas que você colocou, as perguntas, né, de se conhecer, de conhecer o que você está vivendo ali agora, né, de se colocar no real e nas possibilidades que esse real ele está trazendo, que você possa manejar, que você brilhantemente colocou aqui, né, isso vai dar a capacidade para que a gente evite, né, esse esgotamento mental. Então, a gente tem que trabalhar com o que está ali na nossa frente. Gente, vocês fazem isso o tempo inteiro. Vocês fazem isso o tempo inteiro. Vocês só precisam ter noção que vocês fazem isso. Noção. Porque imagina, todos nós temos nossa vida pessoal. Todos nós temos algum parente de alguma idade que já passou por algum sofrimento, que já foi internado de alguma forma. E vamos dizer, quantas vezes você foi atender um paciente e lembrou de alguém conhecido? Quantos foram aqueles pacientes que você se apegou mais por alguma forma de empatia? Não tem um que diga que não teve isso. Não tem um profissional de saúde que não tenha atendido um paciente que recorde desse paciente depois de anos e anos de trabalho. Gente, a gente tem o nosso lado emocional. E ele está junto com a gente. Mas veja, por que eu estou dando esse exemplo? Para provar para vocês que vocês fazem o manejo do estresse o tempo inteiro. Porque, veja, vai que você atende uma criança igualzinho ao seu filho. Para muitas mães, inclusive profissionais de saúde, ver a situação daquela criança, vai ter medo de pulsionar uma veia, vai ficar aflita, porque eu tenho um filho dessa idade, meu filho também está doente em casa, eu tive que trabalhar. Mas na hora de ser o profissional, vai resplandecer de um, vamos dizer assim, bloqueio dos sentimentos negativos e vai fazer seu papel atual. Então, vocês já fazem isso. Vocês só precisam mostrar. Isso precisa aqui. Eu estou aqui dizendo uma coisa que vocês já fazem. E vocês já fazem isso desde a graduação. Quando vocês começam a pegar todas as matérias, inclusive as fisiológicas de neuro, né, que era assim que os alunos reclamavam. E aqueles professores que isso a gente sempre tem, todas as profissões, a gente vai ter aqueles professores que por mais que vocês reclamem, gente, olhe para eles e diga, eles estão trabalhando no manejo do estresse de vocês futuramente. Porque na vida real, na prática, vocês têm que estar preparados para esse nível de estresse. Então, se eles cobram dessa forma, se eles estão lá instigando você, agradeça, porque eles estão trabalhando o seu estresse. Para você não entrar na exaustão. E a gente, né, a professora Maria já falou a questão do esgotamento físico e mental relacionado ao profissional, né? A gente já passou por uma situação de como identificar cada situação, né? No caso, e eu acho assim que, esqueci, coloca no papel e anota e você sempre vai estar verificando aquilo. Até uma estratégia para os profissionais que estão aqui nos assistindo. E aí, passando para o esgotamento físico, né, que é aquele cansaço, aquela limitação mesmo, aí eu pego de cunho, de exaustão mesmo muscular, de nível de célula, de carga mesmo de trabalho, que a gente sabe que agora com a pandemia teve esse aumento, e talvez esse ano a gente teve uma pequena mudança, a gente tem uma pequena mudança, não, uma grande mudança. Mas, por exemplo, ano passado era uma coisa muito incerta, né, era uma coisa talvez que afetava diretamente naquele momento o esgotamento, causava esgotamento emocional naquele momento, né, porque é o desconhecido, mas hoje a gente já está vivendo uma coisa que está mais elucidada, a gente não tem 100% sobre a Covid ainda, mas a gente está tendo agora, né, mais esse esgotamento físico,
o esgotamento físico que precisa ter de si mesmo, do profissional, da equipe também que vai estar contribuindo para isso. Né? Mais à frente a gente fala sobre isso. Mas pegando esse gancho de carga de trabalho, né, de sobrecarga e do estresse por conta disso, tem uma pergunta de Robson aqui, até no chat. E aí eu vou te passar. Ele coloca assim, projetar, ele faz o seguinte, às vezes estamos estressados por conta de um número muito grande de tarefas e não buscamos ajuda para lidar com esse estresse, com medo de perdermos um tempo que poderia usar para resolver os nossos problemas. Perfeito. Como mudar essa mentalidade que buscamos e buscarmos, de fato, ajuda? É o que os profissionais vivem, né? É essa questão da quantidade de tarefas demais. Não buscar ajuda porque vai perder tempo. Eu vou perguntar para você o seguinte, o que é valioso aí para você? Porque quanto mais você enche de tarefas e não dá o tempo para você, mais fácil é você adquirir uma doença e um dia parar, porque vai ter que dar o tempo para essa doença. Então, a questão é prevenir. Para, né? Até o momento paralisa. Então, assim, tem uma tarefa, gente, muito simples mesmo, e que vai dar um teor de prazer para a sua mente. E que você pode fazer começando de hoje, e já fazer para o fim de semana como treinamento. Lembra da rotina? Então vai fazer a tarefa do dia. Sim. Temos estratégias, a gente faz o checklist. O que é que eu tenho para amanhã? Amanhã é sábado, vou dormir até 10 horas. Beleza, acordar 10 horas. O que é que eu vou fazer depois de acordar? Tomar café da manhã. Beleza. Eu preciso colocar no papel que eu tenho que tomar café da manhã? Vou dizer que precisa, sabe por quê? Porque muita gente só lembra de comer quando está anotado. E o café da manhã é essencial. E outra coisa que eu vou dizer, se você é casado, se você tem uma namorada, acordou, coloque lá, dá bom dia, meu amor, dá um beijo, meu amor. Lívia, isso é importante. Sabe por quê? Existe uma piada que rola como se fosse um ditado popular e que, para mim, ridiculariza. Porque muita gente faz assim, você chega no trabalho, aí dá bom dia, a pessoa não responde. Aí a pessoa fala assim, dormiu comigo ou que não dá bom dia? Aí eu me pergunto, gente, se você está num relacionamento em que dorme com a pessoa e acorda e não dá bom dia, você dá bom dia para os estranhos, não dá para a pessoa que está do seu lado, tem problema aí. Agora, se você chega e diz assim, poxa, comecei meu dia dando bom dia para quem eu amo, poxa, olhe no final do dia, que você já começou muito bem o seu dia. Eu já comecei meu dia com a pessoa que eu amo do meu lado me dando bom dia. Olha a situação que é no final do dia você perceber que você fez muita coisa. O problema das pessoas é que as pessoas trabalham, acha que não tem tempo para nada, aí no final do dia está exausto, está cansado e acha que não produziu nada. Se você colocar tudo que você faz no dia no papel, você vai perceber o quanto você fez naquele dia, que aquele dia não foi cansativo, aquele dia foi produtivo, e que o seu cérebro, poxa, olha como eu produzi hoje, e eu lhe pergunto, se você parar para responder mensagem do WhatsApp, você perdeu as horas que você poderia estar se preocupando. Lívia, deixa eu puxar um gancho aqui. Deixa eu puxar um gancho. Você vem falando em checklists, você vem falando em anotações, você vem falando numa rotina. Vamos trazer para a gente, nós professores, né, da área da saúde, professores de modo geral, nós estamos em home office. Alguns profissionais conseguem estar em home office, né? Outros não, outros precisam sair para trabalhar. Na situação do home office, como é que a gente pode trabalhar o nível de estresse do home office, da família, com essa situação toda do distanciamento pela pandemia? Maria Ângela, e até você trouxe aí, na verdade, Lívia já vinha comentando essa questão da relação, né, do trabalho e a relação em casa, porque eu dou bom dia lá no trabalho, mas eu não dou bom dia quem está em casa. Então, acho que eu sei que, não, realmente ela vem trazendo o assunto, mas eu quero que ela foque especificamente nessa situação de home office pandemia. É Maria Ângela sendo Maria Ângela.
Pronto, Maria Ângela, veja só. Você tem o trabalho home office, não tem? E se você está fazendo o trabalho home office, é porque a empresa, a instituição ao qual você presta serviço, está te dando a possibilidade de fazer o trabalho home office. Qual é o seu horário de trabalho? Sua família já não estava acostumada que seu horário de trabalho era aquele? Não mude a rotina. É isso que eu falo com os pais. Os pais fazem assim: meu filho está assistindo aula online. Seu filho está assistindo aula online? Tá, as aulas são gravadas, ele pode assistir qualquer hora. Não. Seu filho estuda pela manhã, continue acordando ele pela manhã. Ele tem que fazer todo o percurso que ele fazia. Que percurso? Acordar, tomar banho, tomar café e ir para a escola. Sua escola agora é online, mas aquele é um momento de estudo. Se eu começo a deixar o filho, a aula é gravada e ele vai assistir à tarde quando ele acordar, você está mudando o ritmo dele. Você está mudando a rotina. Eu trabalho em home office, minha família sabe. Se meu horário de trabalho é esse, meu horário de trabalho. É minha rotina. Meu horário de trabalho é de 8 a meio-dia. De 8 a meio-dia eu estou em home office. Mas ela está em casa. Não, eu estou trabalhando. Mas meu horário de trabalho. Bota um avisinho na porta, meu horário de estudo. Bota um avisinho na porta, meu horário de trabalho. Poxa, se você não tivesse em casa, não iam resolver aquela questão, aquela pendência, a não ser que seja uma emergência. Mas olha, se eu tivesse no trabalho, você resolveria como isso? Você não ia ter que se virar? Não muda, Maria. O que muda é a cabeça da gente pensar que o fato de estar trabalhando no home office, que está em casa, eu posso fazer qualquer horário, não, gente. Então, se eu faço uma rotina, se eu tenho um planejamento, eu vou ter muito mais tempo. Eu ganho porque eu não vou ter o tempo de deslocamento. Eu ganho porque eu posso fazer um lanchinho. Acordei mais tarde um pouquinho, mas eu posso fazer o lanche quando eu estou trabalhando ali em home office. Eu Lívia, ganho porque as pessoas que eu amo estão mais próximas de mim também. Diga-me. Eu concordo com isso, né? Porque a gente viveu um momento de desorganização, né? Por causa dessa mistura mesmo do trabalho, família. Aí você fala dessa necessidade que a gente precisa manter a rotina. Isso é claro, né? É uma coisa que até eu coloco em prática e tem ajudado bastante. E assim, agora o problema é porque tem as outras, né? Digamos, fatores que acabam meio que distraindo. Será que eu estou no ambiente, por exemplo, trazendo agora para o lado de aluno, né? Antes, aluno achava melhor, confortável e ainda acha quando se tinha a biblioteca disponível, porque ia para a universidade, passava o dia todo na universidade, tinha lá uma universidade para estudar. E agora se depara com essa mistura, né, de trabalho, da graduação, com casa, e em casa encontra distrações por meio de família, porque a gente tem, né, casos que tem vários irmãos, né, pais que acham que você está em casa agora e que precisa contribuir com alguma coisa dentro da casa. Então, assim, são questões que talvez, né, sejam mais difíceis de lidar nesse período de pandemia, que a gente está com esse distanciamento físico de outras pessoas, e a gente está mais próximo de quem está em casa. E aí gera essa desorganização que até o momento a gente pode estar super organizado, como você colocou, numa rotina estabelecida, né, seguindo aquilo que Maria Ângela ia, né, todo dia lá para a universidade, tal horário, aula prática e tal, que eu ia também para a universidade, mas agora estou em casa que chega, né, por exemplo, estou aqui nessa live, daqui a pouco pode chegar alguém aqui chamando, fulano, né, então, assim, até o próprio trabalho, que ele fica um pouco difícil em casa, né? Isso pode também dar despertando a questão do estresse. Então, eu entendo perfeitamente que a gente precisa manter a rotina e isso ajuda. Denis, cortou para mim. Você pegou qual parte? Até qual parte? Você terminou assim, com alguém batendo na porta, chamando Pronto. você. Não, mas é justamente isso, né? Que a gente precisa manter, mas quem está ao nosso redor ainda não consegue entender isso, que a gente precisa manter nessa essa rotina, esse equilíbrio. Denison, tudo é uma adaptação, somos seres adaptáveis. A gente aprendeu isso na teoria de Darwin, né? É evolução. Denison, mesmo estando na biblioteca da UFES, naqueles cubiquinhos, sozinho, você também tem distração. Se você deixar o telefone do lado e alguém ligar, se você estiver aguardando a mensagem de alguém,
Se um morcego aparecer por ali, se um besouro aparecer, é foco. O que é que acontece? Quando você está na UFES, vamos dar exemplo assim, você deslocou. Então, você saiu de uma condição e foi para outra, você deslocou. Mas me diga, Denison, quantas vezes você ouviu, ou também pensou, ou também fez, que saco vir até a UFES, caminhar isso tudo? Quantas vezes você já ouviu alguém, eu queria estar em casa? Então, a gente nunca é satisfeito. Quando a gente está lá, a gente queria estar em casa, estudando em casa, agora é um momento de chuva embaixo da minha coberta. Agora que a gente não está lá, a gente está morrendo de saudade. Também tem essa condição. E tudo é uma adaptação. E, assim, quando você cria o seu hábito, cria a sua adaptação, você tem que criar, de novo a palavra que eu repeti várias vezes aqui, rotina. Então, adianta você passar o dia inteiro de pijama, de camisola e dizer que vai estudar? Entenda que o comportamento, ele também é não verbal. Então, se eu entendo que camisola é para dormir, meu corpo vai identificar que aquela roupa é para dormir. É uma crítica que eu fiz muito em algumas lives do ano passado. Teve empresas que ganhou dinheiro, graças a Deus, venceu, fazendo pijama do pai, da mãe, do filho, da filha, fazendo pijama para ficar dentro de casa. Gente, o isolamento social, como eles colocaram, o distanciamento, não é para você dormir o dia inteiro, não é uma fase de ficar na cama, não. Eu não tenho nada o que fazer. Poxa, eu não acredito, porque eu passo o dia inteiro fazendo coisa. Não tem um rodo na sua casa, não tem um prato para lavar. Não, as pessoas começaram a introjetar como o ato de ficar em casa, o ato de ficar na cama. Pararam de usar roupa para usar pijama. Não, gente. Acorde, forre sua cama, tome o banho, tire o pijama, vista uma roupa e vai estudar. Porque ali, o seu foco ali, se o seu corpo, se sua questão não verbal não corresponder ao verbal que você não vai conectar. O que está acontecendo é pela forma de eu não ter como manejar meus prazeres, e meu prazer agora é virtual, então eu estou perdendo o foco, que eu estou ficando mais no virtual. Então, se você para ver o Instagram, o Facebook, quando você vai olhar, já passou 2 horas, 3 horas. Sim. Então, será que é foco mesmo? A gente consegue computar. Mas você entende, só um minuto, mas você entende que há necessidade de, em alguns momentos, você ter um ócio criativo? Mariângela, eu sou a favor do momento do nada. Você tem que ter momento do nada. E assim, não venha dizer que eu não tenho tempo para isso. Por amor de Deus. Sim. Você tem tempo para passar 2 horas mexendo e olhando a vida dos outros no Instagram e você não tem 5 minutos para não pensar em nada? 5 minutos! Eu peço 5 minutos, seja antes de dormir, quando acordar, na hora que estiver no banheiro. Gente, 5 minutos. Então as pessoas vão para o banheiro com o celular, mas não tem um tempo. Vai para o vaso sanitário com o celular e não tem tempo. Lívia, olha a pergunta da Lorena Santos Lima. É justamente nessa linha, né, do tempo para tudo, inclusive do nada. E aí Lorena pergunta, como criar uma rotina para ter esse tempo de autocuidado ou para focar na gente, né? Além do que tem para fazer, né, que é da graduação, no caso Lorena graduanda, e ainda ter o tempo da família, né, ter que ter essa capacidade de adaptação e ainda ter aquele momento do nada, ou de você fazer uma atividade, né, prazerosa. Eu acho que a gente também precisa, né, vendo com esse... Maria, essas pessoinhas são muito jovens, né? Não é da nossa época, que não tinha celular na adolescência e infância, né? Então, a gente ia para a biblioteca e tinha a enciclopédia do Barça, né? Para poder pesquisar. Hoje eles têm um Google. Então, assim, é muito mais fácil para essa geração ter um nível de estresse maior, porque é muita informação que chega ao mesmo tempo, e às vezes não digerem tanto do que a nossa geração, que tinha que entender aquilo, porque não tinha como pesquisar de outras formas.
E, assim, essa situação faz com que não consiga se adaptar a novas nuances também, porque é tudo mais acelerado, o pensamento é mais acelerado, as circunstâncias de pegar as coisas é mais acelerado, e não dá esse detalhe que a gente tem do ócio criativo, porque a gente tinha o tempo de caminhada até a biblioteca, de esperar aquele livro chegar para a gente poder folhear. Não, hoje eu faço tudo na ponta dos dedos. Então, eu não tenho essa Então, percepção de entender. Aí eu vou e mais uma responder vez, a a pergunta de Lorena. palavra-chave é rotina. É. Aí eu vou responder de Lorena, que foi o que eu falei aqui. Faça checklist. Durante o seu checklist, coloque um momento no seu dia para ouvir uma música. Gente, o cérebro, ele não vai captar informações se vocês passarem mais de 2 horas na mesma coisa. É tanto que quando vocês estão estudando para uma prova, vocês estão estudando, depois vocês começam a perceber que não está entendendo mais nada. Não está. Olhe quantas horas vocês ficaram no mesmo conteúdo. As Estipulem para distrações você, ganham poder. estipule para vocês o seguinte: eu vou ler um capítulo hoje. Eu vou ficar 1 hora e meia nesse assunto. Aí como é que eu vou saber que tem 1 hora e meia? Bota o despertador do celular. Usa a tecnologia a esse favor. Bota o despertador que ele toque. Deu 1 e-mail, eu não terminei aquele capítulo, lhe dê mais 5, 10 minutos para concluir o capítulo. Concluir o capítulo? Levante, beba uma água, toma um suco, escuta uma musiquinha. Música de 1 minuto. Se você usar assim, entre um assunto e outro, parar e ouvir uma música, levantar, até fazer isso aqui, ó, puxar os braços e fazer um exercício em você mesmo, você vai perceber que o próximo conteúdo e aquele, a assimilação vai ser muito maior. Você respirou, não vá uma coisa atrás da outra, dê um tempo, ande, caminhe, olhe para o céu. O que é que eu vou fazer? Abra a janela e olhe para a janela. Ah, mas não tem nada para ver porque tem um prédio do vizinho. Olhe o que os vizinhos estão fazendo. Ah, não tem o que fazer. Gente, olhe para o céu. Não é possível que vai ter um prédio assim na sua porta que você não consiga olhar para o céu. De algum ponto, você não está na caverna de Platão, de algum ponto você consegue ver o céu. Então, olhe o céu, conta as estrelas, olhe o sol, faça algo, que isso é só para concluir aqui. Então, eu tenho várias estratégias para fazer isso. E a principal estratégia é essa aqui, beber água. Quando você está estudando, você não está bebendo água, as pessoas, pelo fato de estar em casa, não bebem água, acho que a água é só quando você estiver no calor caminhando, então, reduziu a água, desidratou, perdeu os eletrólitos lá, o sistema HPA não vai funcionar, você quer o quê? Você quer também que a natureza faça tudo e você não faz nada? Levante, beba uma água, toma um café, toma um suco. E outra, redes sociais, estipule seu horário do dia. Eu vou ver as redes sociais quando eu acordo, beleza. De tal hora até tal hora, minha rede social. Depois, pare, porque a rede social não é emergência, não. É emergência quando você estiver lá no hospital. Rede social não é mensagenzinha. Se é urgente, ligue. Mas não é mensagenzinha, a mensagem está ali. Até o momento que estiver ali, ninguém apagar, você pode responder. Então, as pessoas estão numa situação de que mandei a mensagem, tem que responder agora. Mandei a mensagem, tem que responder agora. Então, assim, a gente tem que ver parâmetros que a gente tem de usufruir disso. Agora, eu vou voltar só um pouquinho no cansaço físico. Começa a perceber algumas questões físicas que estão acometendo em você. Muita gente está acometendo de muita enxaqueca. Então, não estou descartando aqui, muito pelo contrário. Gente, tem uma questão física. Vai primeiro a competência da saúde física, medicina. Vai lá e faça o seu check-up, porque existe algo físico para você. Senão a gente vai começar a entrar na paranoia de que tudo é psicossomático. Não, vamos descartar o que realmente é físico. Não fez nada, fez o check-up e não deu nada, então vamos ver o que está na saúde mental. Mas algumas coisas a gente precisa observar. Prisão de ventre, diarreia, sem você ter comido alguma coisa que tenha alterado essa questão, ou que você não tenha uma predisposição para isso. Alteração do sono, perda ou aumento de apetite. Ah, na pandemia, todo mundo fala, engordei na pandemia. Gente, eu perdi 8 quilos na pandemia. Por quê? Porque mesmo não tendo que sair de casa, eu fiz minha atividade física em casa. Se eu tinha antes meu horário de sair de casa para fazer atividade física na rua, eu tenho esse mesmo horário dentro de casa, rotina. Outra coisa, olhe
se você está rangendo os dentes, se você está prendendo os dentes, se você está roendo as unhas, se você está arrancando o cabelo. Gente, isso são sinais característicos de estresse e de exaustão e quase exaustão. E, pasmem, isso é ranger dentes, prender os dentes, que a gente chama de bruxismo estático, prender os dentes. Bruxismo dinâmico, ranger os dentes, o dentista que vai falar melhor isso, está relacionado com sua autoagressividade. Então, isso são questões de frustração. Então, repare sua própria vida. Quais são as frustrações que você está tendo? Estou frustrado porque estou em casa sem fazer nada. Pare e pense, você tem uma casa, você tem o que comer, você tem um momento de estudo, você tem aula online, você tem internet para assistir aula online. Então, quais são as frustrações que você tem? Pontue se elas realmente são identificáveis, como você pode mudar essa situação. E olhe que os dentes são os ossos mais poderosos que a gente tem. Se você está desgastando, passou da fase, meu bem, de sair os dentes de leite e entrou nos permanentes. Então, só pense assim, esteticamente, que sorriso você quer ter na formatura, quanto você quer gastar para restaurar esses dentes, e se você quer ser um idoso banguelo, ou quer continuar com um sorriso perfeito. Então, pare de ranger os dentes e procure ver quais são as frustrações que você tem. E o fator de ranger os dentes cria a articulação temporomandibular, que vai fazer com que essa musculatura do masseter, me corrija aí, gente, a musculatura do masseter vai ficar tensionando, que vai puxar os músculos temporais, que encaixa com os trapézios, e você tem a Generalizado. de estresse muscular. Exaustão generalizada, justamente. Aí vem cefaleia e acompanha tudo. E aí eu gostei da parte que você falou do tempo de rotina, né? Que a gente tá falando muito home office, mas agora pensando aqui, é aplicável no local de trabalho. A gente passa lá, digamos, quem tem um turno de 6 horas, tem pessoas que têm de 12 horas, mas tem como a gente ter esse momento, né, de chegar na janela ou né, ou até na própria vidro, quem está em unidade de terapia intensiva, que está fechado, né, e não pode estar saindo ali para todo mundo estar trocando, paramentando, desparamentando, pode até olhar o movimento do próprio corredor. Então, assim, é de parar, de você pensar, de você perceber o que é que tem ainda no seu dia que você precisa fazer de rotina, e ter esse momento de alívio. Eu acho que é um momento de alívio. Eu lembro muito da fala ontem do enfermeiro Nélio, quando ele falou da máscara, né? Da questão da máscara acaba marcando, lesionando a pele. E ele fazia o que? Um momento que ele simplesmente puxava um pouquinho, dava aquele alívio na pele. Então, acho que a gente precisa dar esse alívio também, e precisa ter esses momentos. E não ficar todo o tempo, né? Pensando, eu tenho isso para fazer, isso, isso e isso, relacionado àquele momento presente. Não é rotina do dia, né? Quando a gente começa a pensar na rotina do dia e pensa nas coisas que tem para fazer, tudo bem, a gente se torna uma pessoa mais organizada. Mas a gente acaba deixando elevando uma carga, né? Além da carga excessiva que o profissional já tem de trabalho, ele aumenta uma carga e deposita uma carga emocional. Então, esse peso, a balança pende. Então, acho que é justamente o que você falou, é saber dividir todo o tempo, e por mais que nós, digamos que tem muita tarefa, eu acho que tem como a gente estar estabelecendo minutinhos, nem que seja para estar tendo esse alívio, essa respiração mais produtiva. Ô, Denis, quando eu falo para fazer o checklist, quando eu mando os meus pacientes fazerem, eles colocam trabalhar, estudar, lavar louça. E eu disse, olha, aí começa a dizer, no trabalho, vai fazer relatório, vai organizar não sei o quê. Eu disse, olha, isso aqui é sua agenda do trabalho. Eu estou pedindo a sua agenda do dia, de você, pessoal. Por isso que eu peço para começarem pelas primeiras semanas, eles vão vir com 15 dias, eles têm 15 dias para me dar a agenda deles. Aí eu faço assim, gente, ele não tomou banho não, foi? Não comeu não, foi? Eu faço bem isso, porque eu tenho que mostrar a eles que essas coisas são essenciais. Me diga, quando você está suado, cansado e toma um banho, não é prazeroso? Olha uma coisa que Freud coloca da pulsão de vida e pulsão de morte, e das fases sexuais, que ele fala que todo mundo tirava onda, a fase oral, a fase anal, Gente, é um prazer extremo quando a gente está com vontade de fazer cocô e faz cocô.
chega que dá um alívio, chega que você se sente livre. Não tenho vergonha disso, como diz Renato Russo, eu não tenho vergonha de cagar, eu não tenho vergonha de mijar porque eu não me incomodo de comer. Então, assim, isso é fisiológico, gente. Se alguém disser aqui que não solta um pum, que não faz cocô, não faz xixi, peraí, aí você tem um problema. Isso são fases da gente. Isso, quando a gente quer tomar um banho, toma um banho, a gente sai com prazer dali. Então, quando a gente está com vontade de fazer cocô e faz o cocô, a gente sai. Quando a gente está preso para fazer o xixi sai. Venha me dizer que não sai aliviado. Gente, então entenda que as coisas simples da vida são prazerosas. E quando eu peço para fazer o checklist do dia, eu quero que vocês percebam que vários momentos do dia são prazerosos. Entenda, e quem trabalha muito na área de saúde sabe muito bem, você falou da UTI, existe uma situação muito importante da UTI, que eu já trabalhei muito, a humanização. E, às vezes, o simples fato de você colocar um relógio no local determinado da UTI, para que os pacientes conscientes conseguissem olhar a hora e entender que era troca de plantão, entender, porque, às vezes, o paciente dormia porque não sabia se era noite ou dia e perdia a hora da visita. Um simples relógio solucionava esses problemas. E para a equipe também, porque a equipe fica lá presa a cada 2 horas fazer balanço hídrico, a cada 2 horas dar o medicamento, a cada 2 horas mudança de culpa. Só que fica preso naquilo e, poxa, são 6 horas de trabalho ou 12 horas de plantão e vira uma maquininha de fazer aquilo, a licença daquilo. Para a gente também, profissional de saúde, saber que a cada 2 horas eu vou fazer isso, mas o que eu posso fazer no intervalo daqui? Eu posso respirar também, eu posso perguntar ao colega como foi o dia dele, eu posso ver uma coisa engraçada. E, gente, não é porque você está trabalhando numa situação de estresse que você não possa sorrir. Não é porque você está trabalhando num ambiente altamente pessoas críticas que você não possa colocar uma musiquinha para ouvir. Maria Ângela sabe muito bem que eu botava meu celularzinho tocando lá toda manhã, que eu dava banho. Meu prazer era dar o banho no paciente e sentir ele cheiroso. Eu adorava, eu cortava cabelo, eu fazia barba, eu cortava as unhas, porque para mim aquilo também era um prazer, porque eu achava, meu paciente também vai sentir o prazer, ele pode não estar entendendo isso, mas entendo uma coisa que eu aprendi na enfermagem, o ouvido é a última coisa que morre. Então, respeito ao corpo do paciente que morre, porque a alma dele ainda está se libertando daquele corpo e ele está ouvindo tudo o que acontece. Respeito ao paciente que está em coma, porque ele escuta. Converse com uma pessoa que saiu do coma e você vai ver que ele escutava muita coisa. A não ser que ele seja surdo de nascença. Mas o ouvido é a última coisa que morre. E eu vou dizer tanto isso que é provável que quando vocês vão dormir com a TV ligada e começam a ouvir o jornal da madrugada toda falando da CPI do Covid e do coronavírus matando um monte de gente, você tem pesadelo a noite toda e acorda mal. Porque você fechou os olhos e o ouvido aguçou. Porque nosso corpo ele é perfeito, ele tem 5 sentidos. Eu considero que tem 7, né? Mas vamos lá, 5 sentidos. Se você descansou o tato, que seu corpo está relaxando. Se você não está cheirando nada, o olfato está parado. Se você não está comendo nada, o paladar está parado. Se os seus olhos estão fechados, a visão está parada, o que é que sobrou? O ouvido. E eu sempre digo assim, quantas pessoas estão numa casa e tem um incêndio e conseguem despertar? Foi porque viu o incêndio? Porque sentiu o cheiro. Quantas pessoas estão em casa dormindo e ouviu um ladrão entrar? Foi porque viu o ladrão? Porque ouviu. Então, entenda que os pacientes também vão estar lá em coma, mas o ouvido está antenado. Então, tudo que a gente conversa perto dele, se eu coloco uma música perto dele, eu estou acalentando aquele paciente. E não é só de UTI, não, porque no momento que a gente vive, o delírio, não o delírio é transtorno, o delírio, que é uma condição, pode ser ocasionada por uso de medicamentos, por falta de oxigenação. É o que está mais acontecendo.
o que está vindo no pós-Covid de pessoas sequeladas que foram para a UTI é perda de memória de curto prazo, é delírio de algumas situações que está acontecendo, é visualizações e alucinações, fora o comprometimento físico. Tem uma Lívia, pergunta aqui, eu gostei da parte que você falou, né, da questão que você tem a sua realização pessoal quando você cuidava do paciente. Então, isso também é uma estratégia que o profissional pode estar buscando, sim. exercendo aquilo. Eu E acho era que estressante, né? a gente tem Né, aquele Mariângela? hábito da pirâmide de Maslow, Vou né? fazer a confissão. Deixa eu fazer a confissão aqui. Era tão estressante que Dona Mariângela me coloca os pacientes mais graves, daqueles que você tinha um monte de afazeres, né, chefinha? Porque ele dizia assim, a Lívia pegar aí no tranco. Mas eu vou dizer, Mariângela, no final do plantão eu saía realizada, porque eu tinha feito todo o meu processo de trabalho. É justamente aquele ápice da pirâmide, né? E aí o profissional pode estar tendo para estar, né, convivendo com esse momento de estresse que a gente está tendo. E trazendo agora para a questão do impacto mesmo, que a gente vê do distanciamento, o trabalho home office, né? Professores, alunos, também, as pessoas que não estão diretamente na assistência, a gente vê algumas dificuldades, alguns impactos. E aí eu trago a pergunta de Maiane aqui para a nossa conversa. Ela faz o seguinte questionamento, né? Lívia, o que fazer quando você tem muita coisa para fazer, mas não consegue por estar preocupado demais e acaba travando? É aquela questão da paralisia, quando você tem muita coisa e você não sabe por onde começar. E aí, Lívia, o que é que a gente pode fazer com esse impacto? Vá dançar. Você fica lá no impacto, você já está travado, você vai fazer o quê? Vá destravar, levante, bota uma música e começa a dançar, destrave o corpo, joga a energia para fora, depois vou lá. Qual é a minha prioridade agora? Porque assim, a gente vai querer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Qual a minha prioridade agora? Eu tenho muita coisa para estudar. Qual a minha prioridade agora? O que é que eu tenho que ter? Porque a mente é assim, ó. Mariângela passou uma atividade não sei qual a sua disciplina, vamos lá. Mariângela passou uma atividade propedêutica daqui a 2 meses. Ninguém quer fazer agora, tendo prova amanhã de neuro. Qual a minha prioridade? Estudar para a prova de neuro. Ah, mas eu tive uma ideia do que ela falou. Anote a ideia. Acabou a aula de neuro, vá pesquisar. Mas assim, as pessoas parecem que assim, falei agora, eu posso estar aqui, gente, falando. Se eu captei uma pessoa para usar as ideias na sua própria vida, eu vou ficar muito feliz. Mas pode ter certeza que muitos aqui estão anotando muita coisa e vão esquecer esse papel em algum lugar. Então, assim, ou seja, daqueles fissurados de bloquinho de post de anotação e vai colando assim a sua estratégia, muitos vão dizer, isso é toque. Gente, eu tenho um paciente que antes de ter pandemia, ele já andava com álcool em gel, já ficava tacando álcool na mão. Hoje, com a pandemia, ele faz assim, eu sou normal, porque todo mundo faz o que eu fazia. Às vezes, a condição de você ter uma estratégia é o que te salva de muita coisa. Então, aquelas pessoas que usam os próprios post-zinhos coloridos, ó, faz como no pronto-socorro, utiliza a mesma ideia, vermelho, é emergência, a coisa mais importante que eu tenho que fazer. Verde, amarelo, então vai usando as estratégias que a gente aprende no sistema de avaliação de risco, utilize na sua avaliação do dia. O que é emergencial para mim? Coloca lá no vermelho. O que eu posso deixar para depois? Bota lá no azul. O que é uma atenção, mas eu tenho um tempo ainda para fazer? Bota lá no amarelo. A nossa vida é assim, a nossa vida tem que ser colorida, a gente tem que interpretar as coisas de uma forma que a gente consiga trabalhar enfrentando o estresse de cada dia, mas sem danificar. É o estresse ideal, aquele que eu tenho estresse, sim, mas eu tenho um manejo para isso. E são várias estratégias, já falei tantas aqui. Lívia, está na nossa natureza ser gregária. Nós somos gregários. Nós precisamos nos reunir. Nós precisamos do contato. O distanciamento entre docente e discente gera um impacto.
como é que a gente pode diminuir esse impacto? Além, obviamente, da rotina, que virou a palavra-chave, porque de fato é, de estipular metas, de trabalhar com anotações relacionadas ao dia a dia. Mas como é que você percebe o impacto do distanciamento entre professor e aluno nesse momento de pandemia, considerando que nós somos seres gregários? Então, vamos diferenciar aqui o que é o distanciamento do que é o afetivo, tá? Do que é o contato. Porque vou te perguntar, Maria Ângela, você enquanto professora, dando aula online, dando suporte, veja se você não está trabalhando muito mais do que se você tivesse presencial. Tá? Eu não estou me referindo à quantidade do trabalho. Não, De mas eu fato, vou lhe trabalhamos responder. mais. Eu estou me referindo à quantidade gerada de trabalho para o discente, que se sente impactado com isso, com diversas demandas que são necessárias e que precisam ser cumpridas para atender aquela grade de conhecimento. Então, como é que esse impacto entre docente e discente pode ser resolvido? Então, eu acho que vocês estão manejando, de certa forma, e isso vai depender da logística de cada um. Eu sei que para muitos professores está crítico, primeiro, precisou aprender a usar a tecnologia, precisou se articular com essa nova visão, e entra em questões mesmo pessoais de achar que não está dando o suporte necessário para o aluno. E acaba entrando no mesmo patamar de situações estressantes com o aluno. E ultrapassa o seu próprio limite. Por isso que eu disse, perceba se você não está trabalhando muito mais. Acontece que a gente agora tem que utilizar aquilo que a gente tinha antigamente, Maria Ângela, para os alunos compreenderem hoje, autodidático também. Então, fazer com que eles sejam ser pensantes. A pandemia, tudo, o que a gente tem que entender da vida é ver o lado bom das coisas. A pandemia veio para arrasar de várias formas, a pandemia veio para disseminar muitas vidas, mas a pandemia também ensina. Ensina aquilo que a gente estava deixando desvalorizado. Ensina que a coisa mais superficial superficial e a gente tem que dar valor àquele que é concreto, aquele que está aqui. As piadinhas que surgiram logo no início da pandemia, olha, com a pandemia ficando isolado em casa, estou conversando mais com meu irmão, descobri que ele é uma pessoa legal. Olha a questão de piada que ficaram colocando e depositando. E agora com a pandemia eu vejo que minha mulher é uma pessoa legal. Gente, olha a noção que chegou o pensamento do ser humano. Então, assim, fez com que a gente também olhasse para a gente e nos percebesse de uma forma diferente. Então, qual é a dica que eu tenho que dar aqui? O que é que você aprendeu com esse processo, tanto para professores quanto para alunos? O que é que você aprendeu com esse processo? O que é que você pode trazer, de usufruir disso para o seu bem-estar? Acredito que o contato afetivo, o abraçar, o passar o carinho, enxugar aquela lágrima, aquele aperto de mão, ele esteja mais distante no momento. Mas existe uma coisa nas terapias holísticas, e lá que vem dos pensamentos dos grandes filósofos da Índia, o Namastê, o amor que eu tenho em mim, eu transporto para você. Então, gente, existe uma coisa chamada amor incondicional. E esse amor incondicional eu posso passar para qualquer pessoa em qualquer momento, desde que eu tenha uma mesma dimensão de pensamento com aquele. Se sinta atraído por isso. Se eu pedir para vocês fechar os olhos e saborear uma coisa bem gostosa agora, vocês vão saborear. E eu vou dizer para você, essa coisa está na sua frente? Não, mas você sentiu. Então, esse sentir a gente não perde, porque é uma essência que já foi depositada na gente. Então, olha, quantas pessoas a gente já perdeu na vida, desde a nossa infância. E se você chegar a dizer, poxa, eu lembrei de minha avó porque fazia isso comigo.
tudo que você tinha com sua avó volta, Tony. Qualquer coisa que está aí guardada na sua memória, na sua caixinha, ela será despertada. Então, nesse momento, professor-aluno, esse distanciamento que se fala, tanto professor quanto aluno, veja quanto vocês estão dedicando a isso, veja quanto vocês já esforçaram, mas não ultrapasse o limite de vocês. Porque, assim, professor, você está dedicando também, é uma forma diferente, mas não deixou de ensinar. Você está dando a tutoria também, porque hoje, por ser online, é tutoria. A gente está dando a tutoria também, está tirando as dúvidas até em excesso, porque antes você tirava a dúvida para a sala inteira, hoje você tira por WhatsApp um por um. Aluno, perceba, as suas questões estão sendo resolvidas, o seu problema, a sua dúvida foi acalentado? Se não foi, pergunta de novo. Porque o que não dá é para você se esconder, se reprimir, achando que essa situação, o professor vai achar que eu sou burro. Não, o professor é aquele instrumento de dar o conhecimento e fazer com que o aluno tenha o instrumento do aprendizado. E o professor também aprende com o aluno. Então, nesse momento de pandemia, acredito que o estresse do professor também é retribuído quando o aluno consegue ensinar de alguma forma. Acredito que Denis já deve ter ensinado muita coisa para você, Mariana, de como fazer isso, aquilo, mexer nisso, naquilo. Eu mesmo, assim, antes de entrar aqui no YouTube, apesar de ter um canal no YouTube, Denis, por onde é que eu entro? Eu não estou conseguindo. Natural, gente, porque isso são coisas novas que a gente tem. E, assim, se ajudem mutuamente. Professor, ajude o aluno ajuda o professor. Essa é uma mediação de conflito. Eu penso que, além de tudo isso, a questão da empatia precisa ser muito bem estabelecida. E também você conseguir desenvolver uma estratégia de ser autodidata. Porque o momento, infelizmente pelo distanciamento, obviamente, ele pede isso. Então, ele proporciona de modo, digamos, positivo, o desenvolvimento de uma nova habilidade, que é exatamente a capacidade de você construir a sua rotina, o seu horário, com os momentos de desafogar daquele problema maior, né, de alívio, né, de descompressão, digamos assim, mas a empatia pelo problema em si, pela necessidade da manutenção do distanciamento e do desenvolvimento da capacidade de ser autodidata, eu acho que pode contribuir muito para diminuir toda essa carga. O que você acha? Perfeito. É o momento do autoconhecimento e protagonismo, né? Eu acho que até o que a gente discutiu, Maria Ângela, na mesa de quarta-feira, foi justamente essa questão do protagonismo. O aluno perceber que muita coisa, ou seja, praticamente tudo depende dele. Então, do autoconhecimento, que foi o que Lívia está falando aqui, tanto de profissional, tanto, né, de professor mesmo, é o momento de você se colocar diante de uma situação e perceber que você não conhece tudo. E é naquele momento também do aluno perceber que ele não sabe de tudo, mas que ele tem uma potência, e essa potência precisa ser usada a partir onde eu me conheço. Então, acho que autoconhecimento e essa questão do protagonismo é muito evidente. Então, juntando com a empatia, que foi bem colocado, que a gente precisa, por causa dessa necessidade de gregária que temos, é fundamental para a gente estar, né, justamente contornando essas situações de estresse, ou melhor, suportando e nem sentindo essas situações de estresse ruim, né, o negativo, o estresse negativo, que não vá nos trazer uma motilidade, mas uma paralisia. Então, são situações que a gente tem como contornar, a gente tem como ultrapassar. Então, é justamente essa questão que fica muito evidente agora na pandemia. A questão da compreensão, a questão desse envolvimento maior, a construção de vínculos. Gente profissional, por exemplo, que passa muito tempo, maior tempo, que tem uma carga horária de 36 horas semanais, passa mais tempo com a equipe de profissionais na unidade, no hospital, né, do que com o próprio familiar em casa. Quando está em casa, vai dormir.
Então, assim, como é que eu estou em um ambiente de trabalho e eu não construo vínculos? Se antes era necessário, agora é essencial estar construindo vínculos. É uma situação estressante que você está vendo, você precisa compartilhar. Eu sou uma pessoa muito que gosta de compartilhar, a Lívia sabe muito bem disso, porque quando eu compartilho a situação, eu me desafogo. Então, vejo que muito profissional precisa disso. Eu comento muito com a minha irmã, que ela é profissional, está na linha de frente, Covid. Eu disse a ela, construa vínculos, né? Ela tem os colegas de trabalho. É aquele tempo que antes de você pegar o transporte para vir para casa e você tá com aquele colega, fale do dia, como foi, compartilhe algo, chegue em casa, compartilhe algo. A gente está fazendo essas estratégias. Então, mais do que nunca, o vínculo na unidade de trabalho e o vínculo familiar é fundamental. E quando se trata de aluno e professor, a gente precisa também tecer esse vínculo. Eu acho que é um avanço, né? A pandemia trouxe uma situação para a gente avançar um pouco nesse quesito, porque infelizmente a gente tem uma diferença de patamar que precisa aos poucos ser quebrado. E a gente está vendo que está tendo uma quebra agora, uma construção, né? Como foi discutido também na quarta-feira, a construção. A gente precisa construir junto, a gente precisa lembrar que existem pessoas ao nosso redor que estão ali para nos ajudar. A pandemia trouxe isso. Então, acho que em todos os âmbitos, se é graduação ou se é profissional, a gente precisa ter esses vínculos. E não perder tempo, como teve uma pergunta aqui, que, pensar aquela questão de hesitar, né? O tempo que eu levo para ir pedir ajuda a alguém, eu já posso executar. E no final você acaba não executando. E você perdeu o tempo, né? Achava que ia perder tempo pedindo ajuda. Então, gente, é muito, muito dessa questão também, né? O momento é de fortalecer vínculos e lembrar que a gente é ser sociável e a gente está gritando, né? Dentro de nós mesmos está gritando, mais do que a pandemia. Chega, eu quero falar com fulana de tal, fulana não ligou mais para mim, a gente não conversou. Então, assim, mais do que nunca é essencial a construção de vínculos. E eu vou puxar um pouquinho esse gancho, que você, fulano nunca mais falou comigo, mas também assistam coisas mais leves, né? Ria um pouquinho, ligue para fulano. Se fulano nunca mais falou comigo, também você nunca mais falou com fulano. Então não coloque a culpa só no outro, porque você não ia ficar no monólogo, né? Se você quer falar com alguém, tem que ter uma troca de conversa. A empatia é o fenômeno primordial para qualquer um que trabalha com ser humano, ou seja, não existe nenhuma profissão assim que não trabalhe com ser humano. Os técnicos de informática não trabalham. Trabalha diretamente com o computador. Não trabalha? Ele vai passar esse computador para alguém. Ele vai ter que demonstrar sua empatia, de mostrar que você é um bom técnico de informática para quê? Não existe, ninguém vive isolado nesse mundo. Por isso que eu falei, isolamento social é uma patologia. Então, a gente tem que viver agregado. E essa agregação, hoje, a gente, graças a Deus, tem uma forma de falar com pessoas de várias partes do mundo de um único momento, sem gastar os bônus, os créditos e a conta telefônica vir alta. Então, assim, vamos modificar e nos adaptar ao momento de realidade que a gente tem hoje. Sozinhos, jamais. Empatia é fundamental. Enfermagem sem empatia não funciona. Aprenda desde a graduação. Se você é uma pessoa mal-humorada, comece a sorrir. Porque o paciente não vai conseguir ter interação com você se você já chegar com a cara feia. Porque a cara transparece no olhar. Então, não adianta usar máscara, porque o olhar vai dizer também. Então, assim, coleguinhas, pare de se irritar com o coleguinha que está do lado, porque na hora do banho, na hora da parada, na hora de transporte, você vai precisar da ajuda do outro, que você não vai carregar o paciente sozinho. Então, perceba que você vai precisar de alguém, enfermagem não trabalha só, medicina não trabalha só, fisioterapia não trabalha, psicólogo no consultório trabalha só. Mas o psicólogo, mesmo assim, vai fazer encaminhamento e na equipe do hospital, ele vai trabalhar em equipe, em conjunto. Então, você percebe que vai ter sempre um tipo de articulação. Porque nós somos seres sociais. A gente necessita. Por isso que as criancinhas hoje estão sofrendo. Porque elas estão perdendo contato com as criancinhas da mesma idade. E eles estão entrando. Você vê agora as crianças, as escolinhas estão abrindo, e você vê as crianças mais retraídas.
tem até medo de conversar com outras crianças. Por quê? Porque elas não estão tendo essa vivência. Então, veja, se está afetando criança de 2, 3 anos de idade, não vai afetar os adultos? Claro que vai afetar. Somos seres sociais. Empatia, um olhar de empatia. Quem é da enfermagem, quem trabalha muito isso, só o fato do paciente, de você olhar para o paciente e se fazer de ouvido do paciente, já ganhou empatia. Eu sempre fazia a piada daquele cordãozinho que tem atrás do jaleco. Para que serve isso aqui? Para quando o médico, o enfermeiro passar correndo, o paciente segura aí, vem aqui, fale comigo. Porque já chegou um tempo de que a coisa era tão mecânica que era box, era número do leito, mas não era a doença, mas não era José ou Maria. Então, assim, que isso seja uma lição para a gente ter mais empatia também para com o nosso paciente. Porque, afinal, a gente só tem um emprego e só tem uma profissão por causa dele. Lívia, já se falou muito sobre a primeira onda, né? Assim que começou a pandemia, a expectativa da primeira onda. Estamos na segunda onda e já se fala em uma terceira onda de contaminação em razão das multivariantes que têm surgido. Como é que você percebe essa perspectiva de enfrentar por mais tempo essas situações de estresse nos profissionais de saúde? Então, Mari, eu acho que o profissional vai ter que se preparar, porque o que eu estou vendo de algumas situações? Muitos acreditam por já ter tomado a vacina, estão imunes. Muitos pelo cansaço, o que é que acontece? Já estão vendo tanto aquela precariedade que já virou uma rotina. Nessa rotina é ruim, tá? É a coisa que a gente vê assim, a coisa tão ruim. Por exemplo, um acidente de trânsito. Antigamente, um acidente de trânsito chocava. Hoje é uma coisa tão notória que o pessoal passa olhando assim, quem é? Faz uma selfie, manda para os Facebooks, ao invés de chamar os competentes órgãos, já manda para o Facebook. Tem órgãos que só percebem quando chamou no Facebook lá. Então, assim, porque virou uma coisa que é natural. Eu estou vendo muito isso. Eu já vejo profissionais que a roupa que usam no trabalho já entram no carro assim, e tira a máscara dentro do carro. Tá, e o seu carro é seu ambiente também. Tem a condição de limpeza. Eu falei muito assim, tem num dos meus programas do canal, eu falei assim, gente, é o Covid-19, mas vai ter o Covid-20, vai ter o Covid-21. Eu disse isso. Não é que eu estava desejando a coisa ruim. Cai na real, é um vírus. E se todos não lutarem contra o vírus, e você sabe que quando a gente fala todos, é todos, e a gente, quando vê isso, nem todos fazem, e muita gente ainda nega, ainda está nessa fase de negação, então fica difícil. Você está desejando? Não, o Covid é 19 porque nasceu em 2019, o Covid é 20 porque Então, quem entende a ciência, quem entende que existe uma multiplicação, vai entender o que eu estou falando. Não é que eu estou desejando mal, não. Mas eu escrevi um artigo na época, eu puxei o artigo para uma filosofia de Freud. Freud, quando lançou sua teoria, ele estava na Grande Guerra. Freud era judeu e foi expulso de Viena. Foi escondido por ser judeu. Quem foi que morreu lá na guerra? Os judeus. Como os judeus foram mortos? Todo mundo aqui sabe, quem estudou um pouquinho de história. Então, Freud escreve a neurose de guerra. E eu escrevi um artigo dizendo, gente, e falei com muitos colegas psicólogos, gente, prepare-se para trabalhar a neurose de guerra. A gente está em guerra. Guerra não é arma. A guerra que surgiu agora é uma guerra invisível que pega todo o mundo. Não é só entre os Estados Unidos e Japão, Alemanha e Estados Unidos, França, é o mundo contra algo invisível. Então não é a arma, não é o fogo, não é a bomba nuclear, é um vírus invisível.
E que é Então, mais assim, difícil ainda, né? Quando a gente não consegue ver o inimigo, né? Que não consegue ter uma previsão de finalizar essa guerra, é mais difícil ainda. e Denis, o mais difícil ainda é porque a forma que essa guerra veio é a forma afetiva, porque é o contato. É o beijo, é o abraço, é o alimentar junto, é estar perto. Olha como é difícil. Eu cheguei, galera, estuda a neurose de guerra. Essa neurose de guerra que Freud vem trazer, ele fala, a neurose de guerra, que depois foi transformada em neurose do trauma, nada mais é do que o que a gente fala de angústia. Então, quando eu vou diferenciar agora o teu ansiedade e angústia, eu vou dar patamar bem simples assim, obviamente que não é tão simples, mas só para dar uma ilustração. A angústia vem de angor, de algo que sufoca, de algo que aprisiona, de algo que, ó, fecha, veda. Ansiedade vem de ânsia, de algo que eu não espero. Mas veja, eu posso prever. Eu posso prever o que pode acontecer. Se eu vou para uma festinha, um churrasco e me aglomerar, uma pessoa ali pode contaminar todos. Se eu vou para uma festa aglomerar, uma pessoinha ali, duas. Então, aquelas coisinhas que foram feitas, aqueles desenhinhos, contamina 3, 4, que contamina 12, é real, é estatística, é real. E se a gente pegar, parar e raciocinar, hoje, todas as profissões, todas, incluindo principalmente os da informática, porque está demonstrando muitos aplicativos para a gente gerenciar a nossa vida agora, mas todas as profissões hoje em dia são essenciais. E todas estão falando a mesma linguagem, como combater o coronavírus. E quando eu falo todas, e algumas essenciais que as pessoas estão esquecendo, são inclusive os motoboys, os caixas dos supermercados, o pessoal que atende na farmácia, porque eles não pararam também. O padeiro também não parou. Os cobradores de ônibus também não parou. Então, assim, é um todo, gente, é um todo universo que tem seus níveis de estresse e que precisam manejar e que sabem que estão lá de todos, como os policiais, os enfermeiros, os médicos, nós psicólogos, estamos lá criando estratégias para vencer isso, mas temos aqueles que reclamam do governo. Quando eu falo governo, não é o governador, o governo é um sinônimo de estatal, do governo que fechou a praia, que fechou isso, Eu lembro aqui que fechou a praia, mas todo mundo correu para a praia da cidade vizinha. Ah, o povo é responsável. Não é. Se fosse responsável, teria ficado em casa. Não, pegaram o seu carro e foram para a praia vizinha. Porque acharam que lá estava aberto, mas chegaram lá, estava fechado. Gente, mas eu estou num ambiente de sol, de vento, não estou aglomerando. Não tem como. Se você liberar, você vai aglomerar. Então, quer dizer que o Covid só funciona de segunda a sexta, sábado e domingo, fecha tudo. O Covid não funciona de segunda a sexta, sábado e domingo funciona, então fecha tudo. Não, gente, é que de segunda a sexta, as pessoas têm os afazeres. Estão trabalhando em home office, aqueles que têm que trabalhar presencial estão trabalhando. E no fim de semana não tem tanta. Então, o que é que eu vou fazer no fim de semana? Se a praia estiver livre, eu vou para a praia. Então, mas é o ar livre. Tem vento, tem aglomeração, tem o barzinho, tem a venda do coco. Então, as pessoas se conscientizarem que essas são as nuances que contaminam, mas o que é que a gente vê? Faz uma coisa, faz você ver. Eu estava no interior e vi que o pessoal do interior praticamente acha. Eu disse, meu Deus, eu estou no mundo paralelo. Porque aqui parece que não existe nada. Porque muita gente totalmente diferente. Não usam máscara, já não usavam capacete na moto, agora não usam nem máscara nem capacete. Nenhum então, acessório. Assim, existe conscientização. E para conscientizar é difícil. Mas nós, profissionais de saúde, podemos conscientizar na nossa vida, porque muitos sabem que já tiveram mais de uma vez o Covid. Sim. Muitos sabem que eu posso ter um Covid mais
é leve agora, mas eu posso ter. E por mais que eu tenha um Covid leve, eu posso contaminar os outros. Lívia, são reflexões, né, que a gente está aqui justamente deixando para quem está assistindo, para reforçar justamente todas essas ideias que você está passando, já são reflexões que a gente precisa carregar. Então, temos sim pessoas aqui conscientes, mas ao mesmo tempo a gente tem pessoas ainda que nós conhecemos que são inconsequentes, né, muito difícil, né, que prefere usar, né, stories no modo melhores amigos, ou não postar nada porque os outros vão estar vendo, mas tem essa inconsequência também dos atos. Então, basicamente, são reflexões. O que você está passando para a gente aqui são reflexões de consciência, né, da empatia que a própria professora Mariângela trouxe aqui, que a gente precisa ter. Eu Veja, acho que para mim, a enfermagem tem um quê muito diferencial das outras profissões de saúde, que se chama prevenção, né? E a enfermagem é o que mais trabalha a prevenção. Então, a enfermagem trabalha a educação em saúde. Esse é o ponto-chave da enfermagem. Por mais que outros profissionais, veja, entenda, se eu sou profissional de saúde mental e vou trabalhar a prevenção, eu vou trabalhar a prevenção em saúde mental. Se eu sou médico cardiologista, eu vou trabalhar a prevenção, vou trabalhar a prevenção da hipertensão, das doenças cardiovasculares. Se eu sou fisioterapeuta e vou trabalhar a prevenção osteomuscular, eu vou trabalhar osteomuscular. Mas veja, se eu sou enfermeira e vou trabalhar educação em saúde, eu consigo falar de tudo isso. Porque é uma coisa que eu venho falando muito. O enfermeiro tem uma coisa que é plano de cuidados. Isso é o carro-chefe também da enfermagem, um plano de cuidados. E assim, se você sabe planejar bem e na alta do paciente, porque o médico vai lá e dá alta, o enfermeiro faz orientação para aquela família. O fisioterapeuta deu a alta dele, o psicólogo passou, corroborou com aquela alta, o médico deu aquela alta, o enfermeiro vai dizer, olha, tá de alta, olha, tem essas medicações aqui, o enfermeiro dá até os horários que ele vai tomar a medicação em casa, porque ele fez de acordo com a medicação que tomava no hospital. Isso é plano de cuidados. Então, o enfermeiro vai dizer, olha, mãe, ó, seu filho vai precisar de fisioterapia, tá aqui a guia. O enfermeiro é aquele que vai dizer, olha aqui a guia da fisioterapia, olha aqui a guia do dia que vai voltar para o médico, olha aqui os medicamentos que tem que tomar. O curativo, continua, mãe, vai ter né? que ser assim. Lembra que eu te ensinei como é que faz o curativo? É O plano de trabalho cuidados. continua, o trabalho da enfermagem continua. Eu acho que foi perfeita, sabe? Eu acho que a professora Mariângela, ela concorda comigo com essas Ela últimas, estava sorrindo, né? que a gente já vai encaminhando para o final, justamente, e a gente ressaltando justamente a enfermagem em um evento da enfermagem. Então, assim, Lívia, você está sendo muito feliz mesmo nas suas palavras, que é ressaltando essa capacidade da enfermagem, né? Você falando de vigilância em saúde. Então, assim, não tinha forma melhor de finalizar esse evento de forma síncrona com essas palavras, Obrigada. com essas palavras suas, né? Reforçando a enfermagem e a gente reforçando o projeto de lei, né? Que independente dos questionamentos que se tenham, mas é que a gente precisa apoiar uma coisa que é da enfermagem e lembrar isso, lembrar de tudo isso que você colocou aqui, né? Que foi muito feliz. Então, a professora Marinha, se ela concorda comigo, a gente pode estar encaminhando para o final, e aí eu passo a palavra para ela, enquanto moderadora da mesa. Eu queria, na Mas verdade, posso deixar uma agradecer frase? muito. Antes de você deixar sua frase, que eu sei que ela vai ser a cereja do bolo, eu queria agradecer muito a sua disponibilidade, a sua capacidade de escuta e de diálogo numa semana que é tão importante para a categoria e que a gente realmente escolheu que a última temática fosse essa, como uma estratégia mesmo de descompressão. Então, eu queria te agradecer muito, muito mesmo, pela atenção que você nos deu. Fale sua frase. Bom, Maria, eu que agradeço, sim, estar com você para mim é
Maria Ângela que me acolheu no meu primeiro emprego, que foi na enfermagem, no meu primeiro dia, e sempre esteve presente no meu crescimento, tirando minhas dúvidas, que eu sempre fui uma pessoa perguntadeira. Denison foi meu aluno e é meu amigo também, Maria Ângela, minha amiga, é um orgulho estar nessa mesa. Mas tem uma frase assim que eu nunca esqueci, que era a minha camisa que eu usava para ir para minhas aulas de enfermagem, que ela era escrita assim: falar é tão superficial por mais profundo que seja a fala, mas tocar é tão profundo por mais superficial que seja o toque. Eu quero dizer isso que, gente, muitas vezes, quando você está com um paciente no hospital, você pode falar 1000 coisas para esse paciente. Como eu já ouvi muito, a família chegava na UTI e fazia assim: doutor, teve febre? Como é que está a pressão? Como é que está a diabetes? Então, o médico dizia tudo o que fez com aquele paciente: olha, ele teve parada, ele teve isso, ele teve... Mas a família não escutava aquilo. A família dizia: tem febre? Era a questão. E se a gente for olhar o boletim que fica no serviço social, é assim: está entubado, teve febre, tá consciente. Esse é o boletim que o serviço social recebe, da UTI do centro cirúrgico. E eu via que, às vezes, quando o médico ou o enfermeiro fazia assim, tocava, aquela pessoa sentia um alívio, que era como se estivesse tirando um peso. O trabalho da enfermagem é o toque. O enfermeiro é aquele profissional que está o tempo inteiro com o paciente. O médico faz, avalia, faz suas anotações. O fisioterapeuta vai lá, faz a manobra, faz suas anotações. O psicólogo só é chamado, infelizmente, na hora de um manejo de situações urgentes. Mas o enfermeiro está lá, ouvindo. O enfermeiro sabe de todas as necessidades. O enfermeiro sabe da vida toda do paciente. O enfermeiro sabe se fez cocô, se fez xixi, se comeu, o que não gosta, porque o enfermeiro chega para o nutricionista: olha, não mande mais essa geleia não, que ele não come não. Quando eu estou falando aqui do enfermeiro, eu estou utilizando todas as classes. Então, vou voltar para a empatia. O toque que vocês dão no paciente é a maior empatia que o paciente tem. Então, o enfermeiro conhece o paciente como um todo. Eu, enquanto profissional de psicólogo, que já fui da enfermagem, minha primeira profissão, eu acho que eu trouxe isso para a minha função hoje, e eu acho que isso foi um crescimento substancial para mim. Amo ser psicóloga e amei minha fase de enfermagem, e eu só tenho a agradecer que comecei minha vida na enfermagem, e eu vou estar sempre junto de vocês, é só me chamar. Perfeito, perfeito. Tem até uma frase que, quando você estava me falando já, é o seguinte, que o enfermeiro é o coração dos cuidados em saúde. Veio muito essa frase na minha cabeça, que é o que você está falando, né? Dessa questão da empatia, do cuidado que a gente tem, que é além do que se tem de conhecimento do científico, do fisiológico e tal. E é bom a gente ressaltar isso, num evento, né, em uma semana de enfermagem, depois de dia do enfermeiro, para a gente estar encerrando esse momento. Como a Maria Ângela disse, foi escolhida a dedo, você está com a gente aqui, né, essa semana, dessa forma mais leve. Não é de chorar. E aí, Lívia, a gente mesmo, aquele sentimento de gratidão, que você sabe muito bem, né, que a gente lhe conhece, e você conhece todos nós, enquanto departamento também, e sabe o quanto, né, é importante sua presença, sua parceria em todos os momentos. Eu acredito que isso é fundamental, isso é muito importante. Então, pessoal, queria, né, deixar, em nome de toda a comissão científica do Departamento de Enfermagem, deixar aqui o agradecimento à professora doutora Lívia de Jesus, por estar presente conosco nesse evento, mais um evento da enfermagem. Agradecer também à professora doutora Maria Ângela, por estar conosco também compondo a mesa no seu último dia. É um sentimento de alegria, né? É um sentimento de gratidão, que é necessário que a gente perpetue, que a gente passe. Espero que a gente tenha passado, né, esse sentimento de
compreensão, de empatia que cada um desses três que estão aqui nessa tela tem um com o outro. Então, espero que tenha deixado essa leveza, que vocês vão ter um final de semana mais agradável. E é com esse sentimento real, né, que nos invade, que a gente, né, esse sentimento de dever cumprido, que a gente encerra, né, a 45ª Semana Brasileira de Enfermagem do Departamento de Enfermagem e a 5ª Semana Brasileira de Enfermagem do Hospital Universitário Aracaju. E em nome, né, de toda a comissão científica, do Departamento de Enfermagem, do Hospital Universitário, a gente agradece a presença de todos e todas, né, que se fizeram presentes nesses 5 dias de evento síncrono, que a gente ainda tem um assíncrono até a próxima semana, porque se não fosse a presença de vocês para estar aqui conosco, colaborando via chat, né, todos também que puderam estar conosco, os demais da comissão, os monitores que estão dando suporte nos bastidores, não seria possível. Então, no mais, deixamos o agradecimento a todos os envolvidos, né, aos participantes, aos ouvintes, e a quem está aqui, aos convidados, facilitadores, a própria comissão. Então, parabéns. Esse evento não seria possível sem a colaboração de todos e todas. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado mesmo. Obrigada a todos. Obrigado, Lívia. A gente precisa se encontrar. Sim. Com certeza. Pessoal, então é isso. Obrigada. Tchau, tchau. E lembrem, continuamos com o evento síncrono e a gente vai estar mandando alguns avisos também. Muito obrigado, boa noite e bom final de semana a todos.